Há cerca de 4 meses, Rodrigo me chamou para tomar um café e para falarmos sobre Tesouro Direto. Ele queria me contar que a sua ficha havia caído. E foi exatamente esse termo que ele usou. Ele havia se atentado para o fato de que precisava construir um patrimônio através dos investimentos, sem depender de absolutamente ninguém. Rodrigo tem 35 anos e tem um emprego estável. Ele ganha até bem e a sua estabilidade fez com que ele nunca, mas nunca se preocupasse em construir a sua própria aposentadoria. Bom, eu conheço o Rodrigo há mais de 10 anos, sabe? Os nossos papos regulares chamaram a sua atenção para ele adequar o seu consumo e ele aprender a programar uma aposentadoria digna. No nosso último encontro para um café, que durou muito mais do que um simples café, era uma tarde chuvosa de quarta-feira na cidade de Juiz de Fora, no interior de Minas Gerais. Rodrigo, ele é um ávido consumidor de conteúdos sobre investimentos que ele encontra na internet. E ele chegou à conclusão de que o Tesouro Direto era o melhor investimento para ele executar esse plano de construir a própria aposentadoria com as próprias mãos. Então ele não pensou duas vezes e migrou todo o dinheiro que ele mantinha na poupança para o Tesouro Selic. Ele procurava uma rentabilidade melhor. Já não era hora, né, Rodrigo? Foi a minha primeira intervenção durante aquele café, naquele bate-papo à tarde. Rodrigo fez então uma observação que na verdade eu nem havia me dado conta. No seu círculo de amigos, muitos estavam comprando Tesouro Selic. Outros amigos estavam pensando no assunto, ou seja, passar a comprar Tesouro Selic. Bom, em comum, todos esses amigos tinham um objetivo: construir um patrimônio investido para realizar o principal sonho de todos, que seria aposentar-se bem. Ele tinha uma certeza tão grande de que o Tesouro Selic era o que ele sempre procurou para construir esse sólido patrimônio, que o Rodrigo nem parou para analisar a história que ele viu sendo contada na internet. Eis então a história feliz que Rodrigo escutou pela internet. Bom, ele começou me dizendo que o Tesouro Selic é o mais seguro produto de renda fixa para qualquer um construir o seu patrimônio. E sim, esse produto financeiro ele tem imensas vantagens. Ele tem simplicidade na hora de investir. Ele tem um baixo risco. Guarda bem essa característica, baixo risco, porque eu vou falar dela mais à frente. Ele tem também liquidez, ou seja, a rapidez que você consegue comprar e vender Tesouro Selic. Ele tem acessibilidade, ou seja, com pequenas quantias de dinheiro você pode comprar esse produto. E a sua rentabilidade é bem acima da poupança. Tudo isso em um único lugar? Aí o Rodrigo virou para mim e falou: "Tô dentro". E foi exatamente essa frase que ele me disse no café: "Tô dentro". Eu resolvi então interferir no papo de forma mais consistente e mostrar o que havia agradado a esse meu amigo do Tesouro Selic. Rodrigo é um cara sem grandes conhecimentos sobre investimentos. Portanto, a simplicidade era algo importante para ele. Ele perdia dinheiro aplicando na poupança. No início, ele relevava, mas depois ele percebeu que a quantia de dinheiro que perdia o levaria a ter que trabalhar cada vez mais e nunca, mas nunca, ele iria conquistar o que realmente sonhava. Então eu expliquei a ele o que havia levado à escolha do Tesouro Selic. O Tesouro Selic apareceu na vida financeira dele para justamente facilitar as coisas, já que aplicar no Tesouro Selic é uma tarefa aí sem grandes complicações. Rodrigo me disse que havia se cadastrado no próprio site lá do Tesouro Direto, ele havia feito uso de uma corretora ou de um banco, eu não me lembro bem agora o que ele usou. E aí ele emitiu uma ordem de compra. Pronto, foi muito simples. Às vezes eu tenho a sensação de que o Rodrigo ele tem preguiça ou tem medo de ir atrás de algo melhor para ele colocar o dinheiro dele. Então na hora que ele escolheu o Tesouro Selic para construir esse patrimônio, mais uma vez, meu amigo, ele optou pela estabilidade, o que nos investimentos a gente pode chamar de baixo risco. Aí eu falei com ele: "Rodrigo, você acertou. Por ser um título pós-fixado, que ele segue a variação da taxa Selic, a curva de rentabilidade dele é sempre ascendente. O dinheiro do meu amigo ele é remunerado dia após dia à taxa Selic. E uma vez que esse título rentabiliza em torno aí de 100% do valor da Selic, ele só vai crescer com o tempo.
Isso quer dizer que o preço dele amanhã vai ser maior do que o preço de hoje e o meu amigo vai ter um crescimento constante daquele capital que ele aplicou. E entre um gole de café e outro, eu tomei um susto quando o Rodrigo me perguntou: Gustavo, o que é título pós-fixado? Como ele aplica o próprio dinheiro em algo que ele não se dá conta de como é a remuneração? Isso me deixou, de certa forma, perplexo. Eu fiquei imaginando que, assim como o meu amigo, muitas pessoas, mas muitas pessoas, aplicam e investem dinheiro sem fazer a sua própria análise ou o próprio estudo. Eles seguem uma indicação, seja do gerente de banco ou do assessor de investimentos, e seguem às cegas. A minha obrigação ali naquele momento foi explicar resumidamente o que seria um título cuja rentabilidade é pós-fixada. Então eu falei: Rodrigo, investimentos com rentabilidade pós-fixada, eles são aqueles em que você só vai saber quanto vai ter de rendimento no final do prazo do investimento. Geralmente, são investimentos que pagam a rentabilidade de acordo com a variação de algum índice. No caso do Tesouro Selic, a própria Selic. E apesar do Tesouro Selic te remunerar aí por volta de 100% da Selic, você não sabe quanto a Selic vai estar daqui a um ano, por exemplo. Portanto, não tem como você saber quanto o seu dinheiro vai render lá na frente. Bom, aí eu dei mais um gole no café e o Rodrigo me perguntou que a liquidez era uma característica importante para ele. Olha, no caso do Tesouro Direto, diariamente ele pode comprar e vender qualquer título para o próprio Tesouro. E aí ele transforma aquela aplicação em dinheiro, isso de forma muito rápida. Essa característica faz do Tesouro Selic o produto ideal para o perfil do Rodrigo, para ele construir um fundo de emergência e com acesso rápido. O Tesouro Selic ele tem também quantias mínimas de aplicação. Para o Rodrigo, para o meu amigo, isso é um diferencial, porque nem todo mês ele tem grandes sobras de dinheiro para estar investindo. É tudo muito bom para ser verdade. E o Rodrigo, ele deu sorte de me chamar para estar tomando um café. E eu não fui até a cafeteria para agradar, mas para ajudar. Então eu escutei tudo pacientemente. Não, mentira. Eu estava doido para falar, mas eu esperei e escutei, faz parte. Eu pedi um pedaço de bolo de aipim com coco, que eu adoro. E depois de algum tempinho, eu soltei. Olha, meu amigo, não se engane. No mercado financeiro, tudo tem um preço, não existe almoço grátis. Aí depois eu completei o meu raciocínio, claro. Todas essas características do Tesouro Selic fazem com que ele não seja um dos mais rentáveis do mercado na classe pós-fixada. Agora que ele já sabia o que pós-fixado significava, o papo ficou até mais fácil. E aí eu continuei. Rodrigo, quando você empenha o seu futuro financeiro em um produto cuja rentabilidade não é a maior do mercado e pior, segue em tendência de queda de rentabilidade no longo prazo, o seu patrimônio corre um sério risco à frente. Quando você empenha o seu futuro financeiro em uma única classe de ativo para investir, ele é cômodo no primeiro momento, mas vai se transformar em um transtorno mais à frente. Com aqueles olhos arregalados e assustados, incrédulos no que eu tinha acabado de falar para ele, o Rodrigo soltou. Ô Gustavo, de onde você tirou que a rentabilidade do Tesouro Selic ela não é boa? Bom, daqui para frente, durante todo o nosso café, o Rodrigo ficou praticamente calado e ele só escutou. Bom, de início, eu chamei a atenção dele para o histórico de rentabilidade da taxa Selic. Na época do nosso encontro, a Selic estava em 13% ao ano. Apesar de ser uma boa rentabilidade, ela esconde uma armadilha. Para começar, eu expliquei ao meu amigo qual era e qual é a tendência da taxa Selic. Para ilustrar muito bem, eu peguei o meu tablet, eu expliquei a ele que eu havia feito um estudo, construindo um gráfico, contabilizando o CDI nos últimos 20 anos, ou seja, de 1997 a 2016. Depois eu comecei a discorrer sobre o que esse gráfico realmente dizia. Rodrigo, o CDI ele segue fielmente a Selic, portanto, esse gráfico ele guarda uma rentabilidade muito, mas muito próximo à Selic. E, em linhas gerais, mostra o próprio comportamento da Selic, que vai remunerar o seu Tesouro Selic. As barras azuis desse gráfico são a rentabilidade anual do CDI e a linha vermelha, a média
dos anos anteriores. Meu amigo, você não precisa de nenhum conhecimento especial em investimentos para inferir que existe uma tendência de queda na taxa Selic ao longo dos anos. Essa tendência ela já dura 20 anos e sem nenhum sinal de reversão. A média em vermelho aqui no gráfico confirma isso para você. Enquanto tomamos esse cafezinho aqui, a expectativa futura da Selic, a partir já de 2017, é de continuidade de queda. Inclusive para baixo de 2 dígitos, ou seja, menos de 10% ao ano. Olha, tão certo quanto o sol vai brilhar amanhã, depois dessa chuvarada toda, se você mantiver o seu patrimônio no Tesouro Selic, a rentabilidade do seu dinheiro ela vai cair ao longo dos anos. Falei e até aqui Rodrigo conseguiu perceber que manter a sua grana no Tesouro Selic só iria fazer com que a rentabilidade do patrimônio dele caísse com o passar dos anos. Olha, eu acho que eu havia impactado realmente ele. A certeza inicial com a qual ele sentou naquela cafeteria naquela tarde havia se esvaído um pouco. Mas eu estava demais aquela tarde. E o próximo gráfico que eu ia mostrar para ele ia escancarar o vilão que acelera as perdas financeiras, não só do meu amigo Rodrigo, mas de todo mundo. Então, presta muita atenção no gráfico que eu abri para ele lá na hora, no café. Eu fiz questão de capturar os números do IPCA pelo mesmo período de 20 anos que eu havia mostrado a ele anteriormente com o CDI. Rodrigo, algo parece estranho para você? Bom, escutei um absurdo e total silêncio. Então, eu olhei atentamente para ele e imaginei que ele nem havia se tocado da enrascada que ele estava colocando o próprio dinheiro. Mas nada. Voltei a falar então. Bom, diferente do CDI, o IPCA, Rodrigo, ele não tem uma tendência de queda bem definida, como nos últimos 20 anos. Olha, em parte, isso é explicado economicamente por alguns fatores, mas os principais são a inércia, ou a necessidade de reajuste dos preços pela inflação passada, a tal indexação de preços da economia, e também pela nossa carga tributária, que força as empresas a trabalharem com margens muito maiores. O que você deve entender e guardar é que a queda da taxa Selic ela será numa proporção maior do que a queda da inflação no longo prazo. Bom, dito isso, eu mostrei para o Rodrigo mais um gráfico lá no meu tablet. Nossa, eu estava demais naquela tarde. Eu estava cheio de números e gráficos. Foi coincidência o Rodrigo ter me chamado para tomar aquele café, para bater aquele papo, justamente sobre algo que eu já estava estudando e estava já analisando, já fazia alguns dias, sabe? Então, no próximo gráfico que eu mostrei para ele, eu coloquei o CDI e coloquei o IPCA lado a lado durante os últimos 20 anos. O que eu queria era que o Rodrigo tivesse um impacto ao comparar esses dois índices. Eu queria que ele concluísse algo muito, mas muito importante sobre o Tesouro Selic, algo capaz de colocar o patrimônio dele em risco, caso ele insistisse em continuar colocando o seu futuro financeiro nesse único ativo. Com o gráfico na mão, então, eu comecei a colocar a cabeça do meu amigo para funcionar. Rodrigo, as barras azuis é o CDI ano a ano nos últimos 20 anos, ok? As barras vermelhas é o IPCA. Repare agora no comportamento durante os últimos anos dessas barras. Enquanto o CDI, essas barras azuis, possui uma clara tendência de queda, como eu já havia te falado, o IPCA, que são essas barras vermelhas, elas possuem uma resiliência, uma maior dificuldade em ceder. Você consegue ver isso, Rodrigo? Perguntei para ele, né? Isso me levou a montar um outro gráfico. E antes de mostrar para o meu amigo, eu perguntei: Rodrigo, você sabe qual a rentabilidade real do seu Tesouro Selic? Ele já havia assistido vários vídeos na internet sobre rentabilidade real de um investimento. Ele sabia que ela é calculada deduzindo a rentabilidade nominal do investimento, a rentabilidade bruta do investimento, e a gente deduz a taxa de inflação. Porém, ele nunca havia parado para pensar nisso. Afinal, todo mundo fala, a taxa de juros brasileira é alta. E é mesmo, né? E isso para ele já seria o suficiente para garantir um bom patrimônio futuro. Coitado, ledo engano. Foi então que eu dei aquele golpe final na esperança do meu amigo de um dia tornar-se independente financeiramente apenas com o Tesouro Selic. Eu mostrei o que aconteceu de verdade nos últimos 20 anos
com a rentabilidade real desse ativo, do Tesouro Selic, e qual seria a tendência futura. Ninguém é de fé, então eu pedi mais um café e eu comecei uma breve explicação. Talvez a explicação mais importante que Rodrigo já escutou até hoje sobre os seus investimentos. Esse último gráfico que eu mostrei para ele, com barras verdes, saltava aos olhos, tamanho é a tendência de queda da linha vermelha. Seria ele quase que autoexplicativo, mas eu fiz questão de reforçar o caráter perigoso e arriscado da estratégia adotada por Rodrigo para construir o próprio patrimônio. Então eu falei, meu amigo, se você tivesse aplicado essa mesma estratégia nos últimos 20 anos, ou seja, se você tivesse investido em Tesouro Selic, você teria um ganho real cada vez menor. Inclusive, entre 2012 e 2015, o seu dinheiro teria rendido muito pouco acima da inflação. Tão pouco que eu ousaria dizer que o melhor deveria ser ter gasto aquele dinheiro. Esse comportamento se trata de uma tendência que já dura bastante tempo e possivelmente ela vai continuar por mais alguns anos. Podemos chamar de uma evolução econômica que o Brasil vem passando. A despeito de alguns anos de desajuste que nós tivemos no passado, a expectativa futura é de uma Selic mais baixa e uma inflação mediana, o que reduz o real poder de ganho desses títulos pós-fixados, como o Tesouro Selic. Portanto, o seu futuro financeiro ele está em risco sim. Você não vai conseguir bancar a sua aposentadoria apenas com esse único produto. E você sabe por que eu sei disso? Porque quanto mais a sua idade avançar, o seu custo de vida ou a sua inflação vai subir. O seu plano de saúde ele vai subir bem acima do IPCA. Os seus gastos com bem-estar eles vão aumentar. Enfim, o seu custo geral de vida vai subir com o tempo. Portanto, falei para ele, caro Rodrigo, você deve investir o seu dinheiro buscando sempre a maior curva de crescimento real, ou seja, você precisa de uma rentabilidade muito maior do que a da inflação. Então, depois de mais de 1 hora de café, eu acabei pedindo a conta. Eu sei que eu deixei o meu amigo confuso e com muito mais dúvidas do que respostas, mas esse foi o início de um processo muito maior de aprendizagem que ele deveria passar. Investir dinheiro em modinhas como Tesouro Selic e acreditar que você encontrou a resposta definitiva para um problema muito, mas muito mais complexo é pura ingenuidade. Enquanto o caixa somava o que nós consumimos, eu ainda tinha tempo para dar um norte para o Rodrigo, para o meu amigo. Eu não queria que ele saísse dali totalmente perdido. Então eu falei, Rodrigo, não existe fórmula mágica para os investimentos. Não existe sequer um único investimento que vá resolver os seus problemas financeiros. É importante que você saiba que a economia ela é cíclica e isso afeta todos os ativos financeiros. Todos os ativos que você conhece têm momentos de alta e têm momentos de baixa. Tem períodos onde você vai ganhar muito dinheiro tendo determinados ativos no seu patrimônio e tem outros momentos que esses ativos simplesmente não vão valorizar o que você espera, o que você precisa. É assim no mercado financeiro, por exemplo, de ações. Foi assim nos últimos 10 anos com os imóveis. E assim será. Bom, os olhos do meu amigo eles ficaram fixos, quase que eles não piscavam. Dava para sentir a atenção que ele dava às minhas palavras. E ele transpareceu também que a vontade de investir melhor estava crescendo. Então eu continuei. O que você deve, Rodrigo, é aprender a ganhar dinheiro no maior número de mercados possíveis. Você deve aprender a migrar o seu dinheiro para os produtos que melhor pagam em determinado momento. Inclusive, eu escrevi uma série de e-books para ajudar as pessoas como você, Rodrigo, nessa tarefa. São livros que abordam desde o mercado de renda fixa, do Tesouro Direto, que você está nele, passando por ações. E todo livro que eu escrevo, ou outros profissionais do mercado financeiro que eu conheço e admiro, eu publico lá. Eu chamo de a Biblioteca do Investidor. E, meu caro, ela se encaixa perfeitamente no que você precisa nesse momento. Conhecimento e entregue de forma simples e prática. E vai te proporcionar o aumento da sua zona de conforto com a adição de outros mercados para você investir o seu dinheiro e lucrar mais. Vai tirar o seu patrimônio do risco. Então eu falei para ele,
Para você conhecer, eu vou te passar um link. Eu anotei esse link para ele numa notinha, num papelzinho e entreguei. Bom, de repente, nós fomos interrompidos pela atendente com aquela continha, né, velha conta. E a felicidade de ver um novo mundo financeiro na frente do Rodrigo foi tão grande que ele acabou pagando a conta. Bom, para um bom mineiro como eu não reclamei e aceitei. É uma economia que eu fiz e que vai direto para os meus investimentos.